Nessa segunda parte, a gente vai, digamos que, fazer um foco especificamente no passo 5, que é o paciente com asma grave, né? Essa é a minha apresentação. O meu contato com asma grave é nesse ambulatório, que eu atuo aí desde 2004, um ambulatório de asma e asma grave, que tem mais ou menos 1.150 pacientes, sendo que próximo de 150 são asma grave e os 1.000 são asma leve e moderada. Esses são os meus conflitos de interesse. Essa é uma atividade patrocinada, né, patrocinada pela GSK, cujo produto é o mepolizumab Nucala. Se nós fôssemos ver qual seria a prevalência da asma no Brasil, aí estaríamos ali próximo de 20 milhões de asmáticos e próximo de 10% deles, ou talvez 5, ou talvez 3, ou talvez 7, depende da região, a gente poderia chamar de asmáticos graves. Alguns desses conceitos eu vou passar porque a gente, né, já passou na aula anterior, a gente detalhou bastante, até algumas, né, a dose alta de corticoide, não vou ficar me repetindo. E a gente sabe que esses pacientes, como a gente comentou, são os pacientes que têm mais impacto em carga financeira, social, né? Não só econômica, de custo do serviço de saúde, né? Não pensando em imunobiológico, mas esse doente custa muito mais para o atendimento. É um paciente que tem um custo social muito grande também, um paciente que muitas vezes deixa de trabalhar. E a gente vê muito isso lá no hospital, os pacientes que vêm te pedindo, eu quero, né, para o INSS, e eu já ouvi isso, não foi uma vez só, do um paciente com uma asma grave, dependente de corticoide, que, né, com uma limitação muito grande na sua vida, que vai no INSS e o médico do INSS fala assim, mas você quer se aposentar por quê? Por asma? Eu também tenho asma. E o paciente disse para o médico, umas duas vezes eu já ouvi isso, doutor, mas a minha asma é diferente da sua. Ele falou, não, as asmas são todas iguais. Ou seja, um paciente que tem uma limitação muito significativa, né? Mas como o CID é J45Z, é igual para todos, não existe um CID de asma grave. É a nossa obrigação de identificar esse paciente que tem um impacto muito grande, né, econômico e social, ou seja, um paciente diferenciado, um paciente que sofre com a sua asma, que acorda quase todas as noites, que está sempre pronto para levantar para ir para um pronto atendimento e que não consegue muitas vezes se livrar do fardo que é usar o corticoide sistêmico com uma frequência muito grande, tá? Quanto mais asma, essa é uma frase antiga, né, de um pneumologista carioca, se comprovou que, como a TPOC, quanto mais exacerbações tem o paciente, mais exacerbações vai ter o paciente. Se o paciente já teve na vida mais do que 2 eventos de exacerbação, às vezes um na infância, já internou 2 vezes, a chance dele ter outra exacerbação e ser mais grave é muito maior. Por isso que o histórico do paciente é muito importante, principalmente o histórico de internações. Se um paciente tem realmente um histórico antigo de internação, a gente sabe que é um paciente mais grave. Se um paciente que tem um biomarcador como o feno mais alto também e o eosinófilo mais alto, isso denota que esse paciente é um paciente que precisa de mais atenção. A gente usa muito o eosinófilo como identificação, a gente passou a usar isso, que a gente recebe nesse ambulatório os pacientes que saem da pneumopediatria, fazem 13 anos e passam para pneumo adulto. A gente dá uma olhada no histórico de internação desse paciente, no eosinófilo desse paciente, se ele é um paciente que tem mais de 500, 600 eosinófilo, e se o paciente tem uma espirometria com 14, 15 anos com uma alteração, esse paciente a gente não manda para a rede. A gente segura ele no nosso ambulatório. É um paciente que precisa um pouco mais de atenção. Não são todos os pacientes que você pode dizer assim, não, é uma doença mais simples. Eu acho que é importante a gente olhar os biomarcadores deles, né? A frequência da exacerbação, a função pulmonar alterada também faz muita diferença. Quanto mais prejuízo funcional mais grave, realmente é esse paciente. Não vou falar novamente disso tudo que a gente já falou, isso já me adiantou muito, né? Mas a gente vai focar na interleucina 5, que, relembrando, é uma interleucina produzida tanto pelo linfócito TH2, quando ele é estimulado, quanto pelo linfócito ILC2, que são duas linhas de células que têm essa capacidade de convocar na circulação uma substância que se chama interleucina 5, que é responsável por tudo isso, como a gente falou, vai lá na medula óssea, amadurece mais, a célula é precursor de eosinófilo, tira o eosinófilo, coloca na circulação, tira da circulação, traz para o pulmão e faz esse eosinófilo durar mais.
O eosinófilo é uma célula que tem uma sobrevida curta, mas a interleucina consegue manter ele vivo por mais tempo e manter ele agressivo por mais tempo. Existem eosinófilos que, quando a gente vê que eles têm poucos grânulos, significa que eles ficam degranulando o tempo inteiro. São eosinófilos muito, muito mais agressivos. E quem tem a capacidade de manter toda essa atividade eosinofílica é a interleucina 5, que até então a gente achava que ela só fazia isso. Hoje em dia a gente sabe que a interleucina 5 é responsável por outras alterações imunológicas também, além então de sustentar a ativação eosinofílica, sinalizar algumas outras células inflamatórias, ela também é responsável por alterações em outras células, inclusive a célula muscular, inclusive o mastócito, fazendo com que essas células tenham uma atividade mais intensa e todas essas ações somadas no mastócito, em todas as células T, no basófilo, no macrófago, a gente sabe que o macrófago também participa desse processo inflamatório, todas essas células, elas são sinalizadas, elas têm uma atividade da interleucina 5, ou seja, é uma interleucina que, se bloqueada com essa importância grande que ela tem, ela vai diminuir muito o processo inflamatório e vai trazer muito benefício para o paciente em relação à melhora não só clínica, como melhora funcional também. Então, o que é o mepolizumab, que é o anticorpo monoclonal do qual eu estou falando? Ele é um anticorpo humanizado, ou seja, ele tem uma semelhança muito grande com as nossas células, então a chance de nós produzirmos um anticorpo contra ele é muito baixa, porque ele é muito semelhante. Além disso, ele, assim, tem uma possibilidade, uma atração muito grande especificamente pela interleucina 5. Ele não é um imunossupressor, isso é muito importante deixar claro. Diferente da reumatologia, a gente trabalha com um perfil de imunobiológicos que não são imunossupressores, eles não vão atrapalhar a resposta contra linfócitos, contra vírus, contra bactérias, ou seja, são células, são agentes de terapia-alvo, ou seja, eles vão agir naquele alvo e não vão ativar outras células e prejudicar a resposta imunológica do paciente. Então, o mepolizumab, ele vai então se ligar à interleucina 5, impedindo que a interleucina 5 se ligue no eosinófilo ou nas células envolvidas e impedindo toda aquela ação do eosinófilo, inclusive precursor do eosinófilo que ainda está na medula óssea, do eosinófilo que está na via aérea. Ou seja, se eu inibir a interleucina 5, indiretamente eu inibo, faz com que esse eosinófilo dure menos, que ele morra mais rápido e que a sua população caia rapidamente. Aí, o embasamento dessa droga é um embasamento muito antigo. Praticamente, esse medicamento começou a ser pesquisado em 2006. Se a gente consegue ver os estudos antigos, teve uma época que até eles procuraram a gente no ambulatório, que ele foi primeiro testado como endovenoso. Ou seja, existe um embasamento muito grande de estudos pré-clínicos e pós-clínicos, que são estudos de vida real, que trazem uma segurança muito grande no seu uso, né? Uma inocuidade, ou seja, a gente sabe que são drogas que são muito, muito, muito menos agressivas em comparação ao corticoide oral, né? Então, ao longo do tempo, são drogas que trazem realmente um custo-benefício muito grande para a vida desses pacientes. Se a gente for somar todos os estudos de vida real, eles nos trazem dados muito importantes em relação à redução de exacerbações, a retirada ou redução do uso do corticoide oral, que é um objetivo de tratamento desses pacientes, melhora da capacidade pulmonar desse paciente e melhora do controle da sua doença, fazendo com que a gente pense que não só diminuir as exacerbações, mas uma certa população a gente consiga deixar o paciente muito, muito bem. Esse estudo, que é um estudo mais recente, que é o estudo mesílico, é um estudo muito interessante, que é um dos poucos estudos que foram feitos com biópsia brônquica. Aquele estudo que a gente falou do corticoide, eu falei, veja a semelhança das coisas, né? A gente, na época, estava fazendo o corticoide realmente, trazendo o corticoide como uma medicação muito importante para o tratamento desses pacientes, sendo os imunobiológicos, em especial os anti-interleucina 5, muito importantes para o tratamento desses pacientes. Esse estudo foi feito em 47 pacientes que foram triados, depois viraram 41, onde se biopsiava o brônquio desse paciente, a via aérea desse paciente, né, na terceira divisão brônquica, com broncoscopia, e depois de 12 meses de tratamento, ou seja, 52 semanas,
eu estudava como que ficava a via aérea desse paciente. Vocês têm que, já que a gente já deu a primeira aula, quão desestruturada pode ser essa via aérea. É isso que esse estudo queria mostrar. O que que realmente um imunobiológico que inibe eosinófilo poderia fazer numa via aérea desarranjada e com tanta infiltração eosinofílica. E foi isso que esse estudo mostra. Então, depois de 12 semanas, essa é uma das lâminas, né, de um dos pacientes que foi submetido ao tratamento. E interessante que na triagem desses pacientes a gente vê que a grande maioria deles, com asma grave, eosinofílicos, começaram a sua doença na vida adulta, então provavelmente a via predominante do processo inflamatório era aquela via da ILC2, eles eram bem eosinofílicos, e esse daqui é a biópsia da via aérea desses pacientes antes do uso do mepolizumab, então a gente vê já uma membrana basal infiltrada, o desarranjo das células epiteliais, com áreas realmente que a gente chama de mucosa careca, quer dizer, não tem célula epitelial mais aqui, um infiltrado significativo eosinofílico e uma quantidade de musculatura lisa que está corada aqui nessa área meio marrom, né? São os músculos lisos que começam a ficar mais hipertróficos, e 12 meses depois, a capacidade de rearranjo desse epitélio, ou seja, usar uma medicação que bloqueia o processo inflamatório pode fazer realmente essa via aérea ser reestruturada, né? Isso é possível. Isso daqui num paciente que já usava corticoide talatório em doses altas, ou seja, vocês vejam que tem uma parcela da população de asmáticos que, mesmo a gente sendo usuário de corticoide inalatório em doses altas, associado a LABA, ele continua mesmo assim com um processo inflamatório que pode destruir esse epitélio. Então a gente vê 12 meses depois do uso do mepolizumab essa melhora. E a gente acha que isso aqui vai acontecendo também com o passar do tempo, essa melhora. Isso é um estudo de 12 meses, mas a gente observa nos nossos pacientes no ambulatório que, com o passar dos anos, a resposta pode progressivamente cada vez ser maior. Então, aqui, alguns índices que dizem em relação a antes e o depois de vários dados, né? Por exemplo, a espessura da membrana basal, o conteúdo de músculo, a porcentagem, né, da camada muscular, a espessura dessa camada muscular, índice de integridade desse epitélio, ou seja, quanto ele estava danificado e quanto que ele se recompôs, e a presença de eosinófilos na submucosa, que mostrando que o processo inflamatório realmente está ativo. Então a gente vê ali a diferença, né, significativa do número de células, digamos, por milímetro cúbico, né, quadrado de tecido analisado, de como realmente os eosinófilos diminuiu o dano, né, desse epitélio e diminuiu a camada, inclusive, já hipertrofiada da musculatura, ou seja, essa hipertrofia da musculatura lisa, ela é reversível. Para a gente colocar isso em prática e mostrar que realmente acontece, eu escolhi dois casos quais foram usados mepolizumab no nosso ambulatório de asma grave, onde essa é uma mulher de 58 anos, e vocês vejam que a corte ela é muito parecida com as cortes dos outros países. A nossa grande maioria também são mulheres com mais de 50 anos, né? Que coincidentemente foram aquelas que mais morreram no estudo epidemiológico no DataSUS. Ou seja, realmente são pacientes que podem ser negligenciadas. Então, a mulher de 58 anos, faxineira, com início dos seus sintomas aos 45 anos de idade, sem histórico de asma na infância. Ela nunca foi tabagista, tem tosse e sibilância diárias, dispneia com MRC de 3, ou seja, cansa para andar 100 metros, não conseguia andar uma quadra, exacerbadora frequente, já tinha tido uma exacerbação em 21, a qual ficou internada na UTI com intubação orofacial. Era uma paciente, então, com um índice de massa corpórea discretamente aumentado por causa do uso do corticoide crônico e da falta de atividade física, visto que ela não conseguia nem trabalhar mais, sibilos difusos e um ACT de 9, né? Quanto mais baixo, pior, de 5 a 25, totalmente descontrolada. De comorbidades, rinite alérgica, rinocinusite com pólipo nasal, osteoporose pelo uso do corticoide, doença do refluxo e transtorno do humor. Tudo também relacionado ao uso crônico do corticoide. Eu falo que a gente adquire uma comorbidade, a gente dá para aquele paciente uma comorbidade a mais, que é a corticoterapia de longa data.
ela já estava usando budesonida, formoterol spray, 2 jatos 3 vezes ao dia, então estava ali com 1.200 microgramas de budesonida por dia, somada a lama, somada a beta-2 de curta de resgate, que eu usava várias vezes ao dia, somada a prednisona de 20 miligramas, desde setembro de 23, não dava para baixar, se baixasse ela com azitromicina 3 vezes por semana, que também é um recurso para o passo 5. Uma paciente bem sintomática e exacerbadora. O IgE era mais alto, mas a gente não teve, a positividade foi só para epitélio de gato, né? E eosinófilos de 889, mesmo com o uso de corticoide sistêmico, e foi investigado se a paciente não tinha JEPA, ou seja, que a UANCA foi negativo e ela não tinha sinais outros tomográficos para a gente pensar numa granulomatose eosinofílica. A VF1 bem comprometida, olha, 970 ml, que era 42%, e não melhorava com o broncodilatador. Então, 30% dos pacientes com asma pode ter prova broncodilatadora negativa. A gente tem que lembrar disso, principalmente os que têm um comprometimento tão grande dessa via aérea. A CVF também diminuída, né? 1,520 litro, 53%, a relação diminuída confirmando a obstrução e uma resistência de vias aéreas, que a gente pode medir na pletismografia, de 565%, ou seja, uma via aérea dura. Aquele paciente que quando você entuba, você vai ventilar, parece que você está ventilando, né, um pulmão totalmente enrijecido. Então, aqui, uma coisa que eu queria chamar a atenção, que essa paciente também, além de tudo, ela tinha uma traqueomalácia. Então, no corte em expiração, ela tem um colabamento da traqueia. Faz 2 anos que tem se discutido que as traqueomalácias, que são lesão cartilaginosa, fazem parte do remodelamento da via aérea. Ou seja, o processo inflamatório pode ser tão agressivo que ele pode lesar a cartilagem. E a gente está criando aqui um novo problema, porque há uma obstrução de grandes vias aéreas mecânica. Quando esse paciente deita, ele tem dispneia, por causa da pressão que você tem na via aérea. Se ele expira, ele colaba a via aérea. Ou seja, eu estou causando uma nova obstrução que não é a inflamatória. Além disso, na sua tomografia de seios da face, ela tinha uma rinopolipose com rinocinusite crônica, que já tinha sido abordado anteriormente. A opção foi pedir o mepolizumab, né, pelo SUS. Graças a Deus a gente tem acesso fácil. Ficou como uma asma grave eosinofílica, ela cumpria critérios, porque ela tinha mais que 300 eosinófilos no hemograma recente, no seu último ano, ela tinha mais do que uma exacerbação por ano, e era paciente com mais de 6 anos de idade. Então, ela cumpriu os critérios para usar pelo SUS, foi começado, então, no começo ali de 24, ela tinha, antes de começar a medicação, 910 ml de VF1, que em fevereiro de 25 ela ganhou tudo isso, ela ficou com 1,560. A CVF também aumentou de 1,350 para 2,730. A relação VF1 sobre CVF diminuiu, claro, porque eu aumentei a CVF, né? Eu aumentei ali o denominador, numerador. As exacerbações passaram de 3, que eram 2 graves, ela teve só uma esse ano, mas teve, né? O ACT passou de 9 para 12. Veja só que aqui que a gente esperava a 25, o paciente melhorou um monte. Não, gente, ela já tem um impacto na função pulmonar, ela já tem, inclusive, aquela malácia e ela pontua mais no ACT, tenho falta de ar de noite, quando deito, principalmente, né? O corticoide oral está em retirada, está em 7,5, e os eosinófilos estão próximo de 100, que é o que a gente espera com o mepolizumab. A segunda paciente, e que eu tenho mais, assim, o orgulho de mostrar, é uma paciente de 54 anos, professora, que nunca foi tabagista, que também começou a sua doença há 5 anos. Isso é importante porque vejam que em pouco tempo de asma já pode ter um impacto muito grande na função pulmonar. A gente não precisa ter uma doença que a gente acreditava que ela ia remodelar com o passar dos anos se não tratasse. Não, passar de poucos anos quando ela vem muito agressiva, tá? Tosse intensa, frequente, secreção purulenta com frequência, descia por trás dessa secreção que ela tinha também rinocinusite crônica, chio no peito constante, exacerbadora frequente, vários episódios de rinocinusite, um MRC também de 3, um MC normal, 26, estertores de médias e grossas bolhas difusas e um ACT de 7. Tinha como comorbidade também osteoporose, rinite alérgica, polipose nasal, já tinha feito uma abordagem cirúrgica e estava usando ICS, LABA, LAMA, ICS em dose alta,
prednisona 20 miligramas já há 4 meses, medicação nasal, cálcio e esomeprazol para doença do refluxo. Tinha um IgE baixo, o teste cutâneo foi positivo para ácaros, ou seja, tinha uma via alérgica também que estava ali, e eosinófilos 1062. Tinha uma função pulmonar bem comprometida, com 41% de VF1, 60% de CVE, relação alterada, uma capacidade pulmonar total até um pouquinho aumentada, e olha o volume residual, 3.870, ou seja, de 6 litros 800, 3.800 só volume residual, um paciente alçaponado, que parece um paciente com DPOC, como dizer que não, né? E um volume VRCPT super aumentada, falando de alçaponamento aéreo. Naquela época, ela tinha nódulos centrolobulares, que em alguns lugares parecia até árvores em brotamento, e como o diagnóstico diferencial foi micobacteriose, ela foi broncoscopada, foi biopsiada, né? E um espessamento acentuado das vias aéreas. Isso é uma toma de 2018, quando foi lançado o mepolizumab, e a gente conseguiu incluir ela no programa, que eles davam 6 tratamentos, né? A gente incluiu ela, que era uma paciente que tinha bastante indicação. A família chegou a fazer vaquinha para comprar 2 vezes o mepolizumab, enquanto eles tentaram na justiça, porque não estava no SUS, para poder judicializar e conseguir a medicação. Então, ela ficou 2 meses sem. E a gente vê, né, a mudança que essa mulher teve em todos os aspectos. Então, a gente vê a VF1, que foi de 1 litro 240, 2,310, 2,630, a CVF progressivamente maior. A capacidade pulmonar total diminuiu, né? Aqui está até voltou a ficar mais alta, e teve uma redução bem significativa, mas ainda é alçaponada. Veja que ainda tem realmente via aérea com obstrução. A paciente que já tem hipertrofia de musculatura lisa, ela já deve ter um componente de remodelamento, né? O ACT dela chegou a 23 em 2019, entrou a pandemia, a gente falava por WhatsApp, lá a gente tinha alguns pacientes de longe, e que atualmente, né, aqui também não tem o segmento, mas continua aqui 24, 23, e ela conseguiu sair do corticoide oral, que foi uma vitória, e o último dela, apesar de que não tem aqui de 25, mas a gente acompanha lá no ambulatório, está mais ou menos de 80. E a tomografia, inclusive, onde desapareceram aqueles pontos que era bronquíolo inflamado, né? Nódulo centro-lobular, o que tem no centro do lóbulo, né? Tem bronquíolo também inflamado, e também a redução discreta em alguns pontos, né, de espessamento da parede brônquica. Dá uma ajuda, por favor. Quem foi? Obrigada. Então, assim, a gente considera que essa paciente atingiu pelo menos uma remissão clínica? Sim, ela melhorou clinicamente, por isso que é importante a gente, nesses pacientes, ter o ACT ou o ACQ, porque a gente tem digamos, um número, né, para mostrar para o paciente, muitas vezes para mostrar para o convênio. Então, a gente precisa fazer o ACT, ou seja, o ACT normalizou, conseguiu retirar o corticoide oral e não exacerbou nos últimos até 24 meses, porque ela continuou sem exacerbação faz quase 3 anos, normalizou a função pulmonar ou estabilizou ou ganhou 200 ml de VF1, a gente considera que ela cumpriu esses critérios, e normalizou ou reduziu um biomarcador, ou seja, isso para a gente é remissão clínica. Ou seja, usar o medicamento no momento oportuno de um paciente que tem indicação, você vê resultados que são assim da gente comemorar. O medicamento tanto está pela ANS na saúde suplementar quanto no SUS, né? A diferença não é muito em relação às necessidades, a gente precisa pelo SUS do receituário, de um laudo muito bem detalhado que coloque todas as características, num hemograma agora com mais de 300 no último ano, ou com 150 se o paciente tiver em uso de corticoide. Além disso, pelo SUS, o que muda, a diferença é que aí na INS o paciente tem que ter 3 exacerbações no último ano, e pelo SUS ele tem que ter uma exacerbação no último ano requerendo corticoide, e você tem que fazer pelo SUS também a LME, tem que ser a primeira prescrição pelo pneumologista ou pelo alergista, né? Os critérios de acesso eu já falei aqui. A forma de uso, né, que atualmente o SUS só tem a caneta, né, de aplicação, não tem mais a solução para diluição. Isso facilita muito para alguns pacientes. A gente tem feito um critério
para ver quem a gente consegue pedir para aplicar em casa. Alguns pacientes que têm, que sabem ler, que têm um bom discernimento, que já fizeram lá no hospital pelo menos por 3 meses ou mais e não tiveram nenhum tipo de reação. Então, existe pelo SUS isso facilita e barateia para alguns pacientes que vêm, às vezes, do litoral, vêm de ambulância da prefeitura para poder fazer a medicação. E essa daqui né, o acesso vocês têm que ter se vocês precisarem fazer quiserem alguma informação a mais do produto, né, e a bula do produto, né, e as informações que estão aqui. Eu encerro aqui a minha apresentação.